A estratégia russa no final da Segunda Guerra Mundial era empurrar as suas fronteiras o mais a oeste possível. A Ucrânia tem importância para a Rússia, porque a fronteira ucraniana passava pelo coração agrícola da Rússia, rios, acesso ao oceano, bem como os grandes centros populacionais e redes de transporte. Mas o Ocidente absorveu os países bálticos na NATO, têm um amplo cerco da Rússia e podiam fechar o seu acesso aos mares, Mar Negro, Mar Cáspio e Mar Báltico, quando quisessem. Desenvolver e melhorar as condições socioeconómicas no Extremo Oriente é de extrema importância para a Rússia, pois oferece crescimento económico e influência estratégica. A zona ártica da Rússia e a rota do Mar Norte foram adicionadas à lista de interesses nacionais e consideradas vitais. A nova doutrina naval russa de 2022 enfatiza o desenvolvimento da rota do Mar do Norte como um transporte nacional seguro e competitivo. A Rússia começou a usar essa rota com mais frequência desde a imposição de sanções. A Rússia comprometeu recursos significativos para a extração de energia e militarização do Ártico, reativando instalações militares. A atividade submarina russa foi aumentada, perto das costas da América e do Atlântico. Existe cooperação com a China e campos de aviação, portos construídos, modernizados ao longo da rota marítima da ponte transpolar entre o Oceano Atlântico e Pacífico. A área da América do Norte é separada de outras massas de terra por 2 oceanos. Até agora não tinha inimigos naturais no leste ou oeste por causa dessa separação, mas com o tempo isso mudou. As projeções de poder russo e chinês no Pacífico Norte, no Ártico e na Antártida representam riscos à segurança e ao poder americano. A área central e sul da Ásia é outra região importante para a competição geopolítica e para a influência dos Estados Unidos na Eurásia. As referências de Trump à Groenlândia, Canadá e ao Canal do Panamá destacam a importância de controlar essas regiões para garantir a segurança do hemisfério diante essas expansões. Isso alinha-se com a doutrina Monroe de 1823, que afirmava a proteção unilateral dos Estados Unidos sobre todo o hemisfério ocidental. A ideia de Alfred Mahan, em 1890, era usar o poder marítimo dos Estados Unidos para dominar o comércio internacional. A aplicação de tarifas busca atingir esse domínio. A ideia de Alfred também envolve estabelecer controle direto sobre as principais rotas marítimas e usá-las para tornar a América grande. A influência russa e chinesa torna o controle americano das principais rotas marítimas mais difícil. A revitalização dos interesses americanos no Canal do Panamá e a resolução das relações com a Rússia por meio de projetos conjuntos no Ártico, conforme discutido em Riad, contribuem para defender a ideia de Alfred Mahan, mesmo que essa cooperação envolva um bluff geopolítico. Bluff porque a cooperação offshore no Ártico tem altos custos e pode não ser tão atraente. O petróleo terrestre do Ártico tem reservas insuficientemente comprovadas, um cronograma de desenvolvimento pouco claro e melhores oportunidades em outros lugares. Além disso, será a mineração no Ártico um foco para as grandes petrolíferas dos Estados Unidos? Subscrevam o canal e deixem um like para ajudar o canal a crescer.